segunda temporada do podcast Super Varejo. E eu vou entrevistar agora o Felipe Queiroz, ele é economista da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Tudo bem, Felipe? Olá, Dani, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, com a revista Super Varejo, especialmente para conversar sobre as perspectivas econômicas do país e os impactos sobre o setor supermercadista. Eu que agradeço, Felipe, a sua participação. A minha primeira pergunta é a seguinte: como é que você analisa o cenário econômico brasileiro até o momento? Olha, o país passou por uma crise grave depois da pandemia, o processo de recuperação do país foi devagar, temos que analisar ainda a condição estrutural do país, nós passamos por um processo de desindustrialização acelerado, tudo isso contribuiu para que a competitividade do país diminuísse ao longo dos últimos anos. Isso afetou o poder de compra das famílias, isso afetou a quantidade de trabalhadores empregados e, consequentemente, afetou também o volume de demanda do setor supermercadista. E qual o cenário que estamos observando? Ao longo desses primeiros meses do ano, as medidas que foram adotadas pelo governo e as medidas que já vinham sendo adotadas desde o final do ano passado têm contribuído para reativar, ainda que parcialmente, a demanda agregada, inclusive a demanda do setor supermercadista. Devemos considerar que os aspectos da economia internacional têm um efeito muito grande sobre a economia doméstica. Afeta tanto o câmbio, afeta as reservas internacionais, afeta o volume de produção e de exportação e, consequentemente, tem um efeito em cascata em todos os setores de atividade. Ou seja, a recuperação do pós-pandemia, desde o início, da pandemia, ela tem sido devagar, morosa, isto porque os países adotaram medidas diferentes de combate à pandemia. Enquanto os países da Europa Ocidental, Estados Unidos e mesmo o Brasil adotou uma política de vacinação em massa e a reabertura da economia, países importantes como a China, por exemplo, adotou uma política bem diferente, que era chamada política de Covid-0. Ou seja, quando tinha um foco qualquer da pandemia numa determinada região, toda aquela região ficava isolada. Isso afetou o desempenho chinês, consequentemente afetou o volume de exportações também. Logo, no final do último ano para cá, essa política foi alterada e, consequentemente, até o volume de exportações do país ampliou e também tem um efeito direto sobre toda a cadeia produtiva dos elos, tanto para trás quanto para frente. E isso impacta no setor. Conjuntamente a isso, nós temos alterações econômicas e estruturais no próprio país que têm contribuído para uma retomada gradual da economia. Isso afeta também as nossas projeções e expectativas para o ano e também afeta a capacidade de consumo das famílias. Algumas medidas como a institucionalização de política de combate à extrema pobreza contribui para que haja uma sustentação da demanda agregada, especialmente das famílias de menor renda. A propensão marginal a consumir dessas famílias é muito maior. Isso significa que cada real injetado para essa fração da sociedade, ela é revertida em consumo, especialmente consumo no setor supermercadista. É nesse sentido que entendemos que as medidas têm gerado um efeito direto sobre o setor, porém ainda há outros fatores estruturais que impedem uma retomada maior da economia. Um deles é a nossa taxa básica de juros no patamar que está. Seria a minha segunda pergunta, viu, Felipe? Como é que você analisa essa questão da taxa de juros? Porque é o embate desse governo, do atual governo em relação a essa questão. O que você vê nessa questão? A gente vai aumentar essa taxa? Ela vai cair mesmo? Como é que você analisa isso? Ótima questão, Dani. Quando analisamos a taxa básica de juros, sobretudo no cenário atual, ela tem dois aspectos muito marcantes. De um lado, a discussão política, que é o embate do governo com o Banco Central, mas por outro lado tem a questão técnica baseada nos indicadores macroeconômicos. O Brasil adota um sistema de política macroeconômica chamado em tripé macroeconômico. Por um lado é câmbio flutuante, por outro lado é metas de inflação, por outro lado é meta de superávit primário.
Um da política fiscal, política monetária e política cambial. O problema é que a nossa taxa básica de juros, para controlar a inflação, o governo adota um único instrumento. Só que existem múltiplos fatores que produzem inflação. Por exemplo, ao longo do último ano, nós tivemos uma inflação bastante alta, e especialmente inflação de alimentos. Por exemplo, enquanto o IPCA fechou em 5,7 no último ano, o nosso índice, que a APAS calcula, o IPS, ele fechou acima de 16%. Ou seja, a inflação no setor supermercadista paulista fechou acima de 16%. E por quê? Por conta de fatores macroestruturais internos e externos. Internamente, nós sofremos com o problema de estiagem ao longo do último ano. O primeiro e o segundo quadrimestre do ano foram marcados por estiagem. Isso afetou tanto os pastos quanto a produção de grãos do país. Isso fez com que o preço aumentasse. No cenário externo, ano passado nós tivemos a eclosão da guerra na Ucrânia, a invasão russa à Ucrânia. Isso fez com que os agentes econômicos passassem a recalibrar as suas expectativas de preço futuro para o mercado presente. Isso afetou a cotação dos grãos no mercado internacional, isso afetou a cotação do petróleo no mercado internacional e gerou o efeito em cascata em toda a economia. Quando nós analisamos as causas da inflação do último ano, não foi que nós tivemos uma demanda excessiva, foi que nós tivemos um aumento, de um lado, dos custos de produção, que aumentou o preço do petróleo, aumentou o preço dos fertilizantes. Devemos lembrar que Rússia, Ucrânia e Bielorrússia são os principais exportadores de fertilizantes ao Brasil. E como esses países são os países beligerantes, sobretudo Rússia e Ucrânia, quando há um aumento do preço desse insumo desses países, consequentemente aumenta o custo de produção interno. Então nós tivemos uma inflação de custos. Os custos de produção do setor agrícola, especialmente, aumentaram de modo significativo. E além disso, nós tivemos um outro ponto, outro tipo de inflação, que é a inflação de oferta. Quando temos um problema inflacionário movido por uma quebra de safra, aumentar a taxa básica de juros só produz retração da atividade econômica e demora muito para afetar a condição real. Por quê? Porque o problema é falta de chuva e não demanda em excesso. Nesse cenário, que eu acabei fazendo uma grande digressão, é só para explicar que existem 3 tipos de inflação. Inflação de demanda é quando a demanda está aquecida e você aumenta a taxa básica de juros, desacelera a economia, faz com que a inflação ela ceda, retroceda e comece a cair. O segundo tipo de inflação, que é de custos, e o terceiro tipo, que é de oferta, o aumento da taxa básica de juros só produz o efeito de desacelerar a economia e impedir que ela se recupere, e o efeito sobre a inflação é retardatário. Então, o que nós estamos observando agora é que a taxa básica de juros, num patamar que está, ela tem um efeito muito mais maléfico à economia, de impedir uma recuperação mais acentuada e que o país apresente um crescimento maior, do que controlar necessariamente a inflação. Porque nós temos elementos estruturais que já estão indo no sentido contra-inflacionário. Quais são esses elementos? No cenário externo, é que os agentes econômicos já estão recalibrando os preços, e o preço dos grãos e das commodities no mercado internacional já estão a recuar. Então esse é um ponto muito importante. No cenário interno, nós tivemos chuvas abundantes no início do ano. Isso melhorou a condição dos pastos na região centro-oeste, sul e sudeste. Então, o preço da carne, por exemplo, tem recuado. Juntamente com isso, no início do ano, nós tivemos um caso de vaca louca em Marabá, lá no Pará. Para evitar que toda a produção de carne bovina que é destinada à exportação fosse afetada e ter os devidos tratamentos necessários pela Anvisa,
toda a produção, exportação para a China e Rússia foi embargada durante um mês, até que constatou toda a origem, se havia mais casos ou não. Havia um único caso num pequeno produtor de Marabá. Isso fez com que o volume de exportação diminuísse também, teve uma oferta maior no mercado doméstico. Então, o que nós estamos observando é um recuo da inflação, ela já convergindo ao centro da meta, especialmente do setor supermercadista. Apenas para citar um exemplo, em dezembro nós fechamos a inflação do setor supermercadista de São Paulo em 16,5%. A inflação acumulada em 12 meses. Em abril, esse mesmo índice acumulado em 12 meses está na casa dos 9%. Ou seja, a inflação ela está convergindo para o centro da meta, mostra uma tendência de desaceleração e tudo isso é muito bom para o setor. Então, nesse sentido, entendemos que há espaço para uma redução da taxa básica de juros Selic, sem haver o comprometimento da meta de inflação e sem também prejudicar o crescimento econômico, porque no patamar que está a taxa básica de juros, o nível de atividade da economia brasileira acaba sendo prejudicado e isso é um elemento que impede aí a recuperação. Agora eu fiquei curiosa, uma pergunta. Você acredita que essa redução da taxa básica, ela não deve ocorrer mesmo? É uma questão política? Uma decisão? Por que você acha que isso não vai acontecer? Ela não vai ser reduzida realmente? Você acha que a gente vai fechar em quanto essa taxa? Ótima questão. Olha, no nosso cenário atual, o que temos observado é que as notas técnicas do Copom anunciam que eles estão analisando atentamente a evolução dos indicadores de inflação, tanto os indicadores quanto as expectativas dos agentes de mercado. E o mercado, de modo geral, tem projetado que a taxa Selic encerre o ano em 12,5%. Atualmente está em 13,75%. Isso é só a taxa referencial. A taxa para o consumidor pessoa física, ao ano, ela excede a casa dos 30% atualmente. E para o empresário, atualmente está acima de 20%. Isso é um volume muito alto e isso impede que haja investimento consistente na economia. E nós acreditamos que há espaço para reduzir mais do que o mercado projeta, porém seguimos aí a mesma linha do mercado, estamos acreditando que 1 ponto a 1,5 até 2 venha a ser reduzido nesse ano. Porém há espaço para uma queda maior, assim acreditamos, tendo em vista a necessidade de crescimento do país. Mediante, Felipe, esse cenário, como é que você vê a questão do PIB, mercado de trabalho aí no segundo semestre, outras questões, né? Exportação, como é que você vê todos esses indicadores, os principais indicadores? Ótima questão. Como nós temos uma taxa de câmbio desvalorizada, tudo isso contribui para que haja uma melhora nos termos de troca no que se refere à exportação. Então, nós temos um setor primário, um setor produtor de minério, setor produtor de grãos, ou seja, produtor de commodities, que a projeção é de crescimento muito alto esse ano. No setor secundário, que é a indústria de transformação, a nossa expectativa é de um crescimento bem moderado. E no que se refere ao setor terciário da economia, que envolve o comércio, e especialmente o setor supermercadista, nós acreditamos que as medidas que foram adotadas e o processo de recuperação econômica vai contribuir para que o setor terciário e o setor primário da economia puxe a economia brasileira ao longo desse ano. No que se refere especialmente ao PIB, a nossa projeção está entre 1,4 e 1,6 a esse ano. Então, é certo que na viragem do segundo semestre nós reajustemos, recalibremos as nossas projeções. Nós acompanhamos para e passo, mês a mês, indicador a indicador, como estão a evolução dos índices, dos indicadores de inflação, de produção, de atividade. E a APAS desenvolve um trabalho bastante robusto nesse sentido. E para o final do ano, a nossa projeção está entre 1,4 e 1,6. E o setor supermercadista? É uma boa questão. Como fica nisso tudo?
Nossa expectativa é que os diferentes canais tenham crescimento. E isso com geração de emprego, isso com desenvolvimento do setor, tudo isso contribui para que o setor mantenha o dinamismo. Apenas no último ano, o setor, apenas aqui em São Paulo, abriu mais de 19 mil postos de trabalho. Teve um crescimento significativo do faturamento. Por quê? Por conta de todas as medidas que foram adotadas e por ser um setor extremamente sensível a qualquer ação de estímulo econômico. Felipe, algum ponto que você queira destacar para a gente finalizar? Algum ponto de atenção no cenário econômico? Enfim, o que a gente pode esperar? Sei lá, a gente pode ter alguma esperança de um cenário mais positivo? Olha, tudo isso depende, e o cenário traçado aqui foi se a situação mantiver da forma que está, né? Tanto interna quanto externa. Sabemos que passamos por uma conjuntura internacional bastante conturbada e turbulenta, especialmente no que se refere ao leste europeu. Além da guerra entre Rússia e a Ucrânia, as tensões no que se refere aos países participantes da OTAN e a Rússia e China têm se agravado. Se não houver um agravamento da guerra, nós esperamos aí um cenário de melhora, né? No que se refere também ao fazendo uma análise muito mais geoeconômica aqui da América Latina, nós acreditamos que o Brasil tem um potencial de crescimento robusto e liderar a região como sempre liderou. A América Latina, o Mercosul. Então eu ainda sou muito otimista, temos potencial de crescimento e esperamos um segundo semestre melhor, com redução de juros, com efetivação de algumas outras medidas econômicas e com uma melhora no cenário internacional. Devemos lembrar que a inflação global já tem arrefecido em grande medida, as commodities têm reduzido o preço, isso produz efeitos sobre a inflação interna, com a melhora nos preços domésticos, e acreditamos que o mercado de trabalho vai se reaquecer ainda mais, e tudo isso vai contribuir para que o setor encerre o ano com bons resultados. Felipe, obrigada, viu? Pela Muito obrigado. participação aqui com a gente. Até a próxima. Muito obrigado, foi um prazer. Tchau, tchau.